Fala galera, vamos para mais uma aula que a gente está tendo aqui online, podemos dizer assim. Vamos resolver mais uma questão que a gente resolveria em sala essa semana, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre curvas de aquecimento. A gente já discutiu sobre curvas de aquecimento em sala e a gente resolveria mais algumas questões essa semana. Então, a gente agora vai resolver uma dessas questões que a gente resolveria. Antes da gente começar a resolver a questão, vamos discutir um conceitozinho que é alguns conceitozinhos de extrema importância para a gente discutir a curva de aquecimento, tá? Não sei se está focando direito, mas eu fiz um esqueminha aqui para vocês que nos dá o conceito de algumas coisas. O primeiro conceito que a gente tem que discutir aqui é o conceito de calor sensível. O que seria calor sensível? Calor sensível seria a quantidade de calor transferida entre os corpos, produzindo uma variação de temperatura. Do nosso conceito de calor, a gente sabe que calor pode ser definido como a energia em trânsito, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, calor sensível seria apenas a quantidade de calor que eu forneço, ou seja, o que um corpo transfere para o outro, e que produz apenas uma variação de temperatura. Como a gente pode calcular essa quantidade de calor sensível? A gente tem que esse Qzinho, que seria a quantidade de calor, é dada pela massa da substância, vezes a quantidade de calor específico, vezes a sua variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor para que um corpo varie sua temperatura, ela pode ser dada usando essa expressãozinha que eu acabei de citar para vocês. Já calor latente tem um conceito diferente do de calor sensível. Calor sensível é apenas a quantidade de calor que a gente fornece ou que um corpo transfere para o outro para que produza uma variação de temperatura. Já o calor latente não. O calor latente ele é uma quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo uma mudança de estado físico ou uma mudança de fase, como a gente estudou nas nossas aulinhas passadas. Então, quando a gente fornecer uma certa quantidade de calor e esse corpo ele muda de fase, ou seja, vai do sólido para o líquido, vai do líquido para o gasoso, a gente chama esse calor fornecido de calor latente. Lembrando que quando a substância está mudando de fase, a sua temperatura ela continua constante. E essa é a principal diferença entre o calor sensível e o calor latente. No calor sensível, a gente fornece calor ou a substância perde calor e ela somente produz uma variação de temperatura. No calor latente, não. Quando a gente fornece um certo calor e a substância muda de fase ou muda de estado físico, a gente chama esse calor de calor latente e sua temperatura se mantém constante. Esse calor latente, ele pode ser calculado por esse Qzinho, que é igual a massa vezes o calor latente. Lembrando que esse calor latente ele pode ser o calor latente de fusão. O que seria esse calor latente de fusão? Seria a quantidade necessária para que uma substância ela mude do sólido para o líquido. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para a substância mudar de fase do sólido para o líquido, chamado de calor latente de fusão. Já o calor latente de vaporização seria a quantidade de calor que eu forneço para uma certa substância para que ela mude de estado do líquido para o vapor. Então, daí a gente tem a definição de calor latente de vaporização. Então, basicamente é isso, o resuminho do que a gente viu nas nossas últimas aulas. Aí, a gente tem uma questãozinha de mudanças de fase, especificamente de curvas de aquecimento. E a questãozinha nos diz o seguinte: o gráfico abaixo, obtido experimentalmente, mostra uma curva de aquecimento que relaciona a temperatura de uma certa massa de um líquido em função da quantidade de calor a ele fornecido. Sabemos que, por meio de gráficos desse tipo, é possível obter os valores de calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. Analise a alternativa que fornece corretamente o intervalo em que se pode obter o valor do calor latente de vaporização desse líquido.
Então, a gente tem aqui uma curva de aquecimento. A gente lembra que quando a substância está apenas variando sua temperatura, a gente vai ter calor sensível. Quando a substância, mantém a temperatura constante, ela está mudando de fase. Então, analisando aqui essa substância que ele nos dá, ele quer saber em qual intervalo seria possível a gente descobrir o calor latente de vaporização. Então, vamos analisar por intervalo. Não sei se está focando, mas aqui a gente tem um intervalo de A para B, e esse gráfico é da temperatura em função da quantidade de calor, tá? Então, a gente tem temperatura subiu, quantidade de calor aumentou, ela foi de menos 10 para 0 graus Celsius. Indo de menos 10 para 0 graus Celsius, houve uma variação de temperatura. Então, se houve uma variação de temperatura, aqui a gente tem calor sensível, tá? Então, eu vou usar esse CS aqui para definir calor sensível. Chegando aqui em B, ele de B até C mantém a temperatura constante. Mantendo-se essa temperatura constante, a gente sabe que quando uma substância está recebendo calor, sua temperatura continua constante, significa que ela está mudando de fase e a gente chama esse calor latente, e a gente chama essa mudança aqui de calor latente. Mais uma vez, a gente vai para o próximo intervalo. O próximo intervalo, de C para D, a substância, mais uma vez, varia de temperatura. Então, ela está em 0 graus Celsius e vai para 100 graus Celsius, tá? Então, aqui a gente também teria um calor sensível, porque a substância está variando sua temperatura. De D para E, a substância, ela continua com a temperatura constante e é fornecido calor e a substância continua com a temperatura constante. Então, aqui a gente também tem um calor latente. E de E para F, é fornecido calor a essa substância e ela varia a sua temperatura. Então, aqui a gente tem um calor sensível, tá? Então, houve mudança de temperatura, variação de temperatura, calor sensível, temperatura constante, calor latente. Ele quer saber em qual intervalo a gente iria descobrir o calor latente de vaporização. Então, a substância, inicialmente, ela está no estado sólido. Então, de 0 graus Celsius até de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela continua em estado sólido. Chegando em B, ela vai ficar esse intervalo de tempo inteiro de B até C, mudando de estado, do estado sólido para o líquido. Então, esse calor latente aqui é o calor latente de fusão, que a gente acabou de revisar, tá? Então, é a quantidade de calor que eu forneço para a substância, ela ir do estado sólido para o estado líquido. Sim, aí a gente teria, eu acabei de citar para vocês que aqui quando a gente está entre o intervalo B e C, a gente teria o calor latente de fusão, a quantidade de calor que eu forneço para essa substância, no qual ela vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Aqui a gente tem calor sensível, ou seja, só variação de temperatura. Então, a temperatura varia de 0 para 100 graus Celsius e o estado da substância, o estado físico da substância continua líquido. Chegando em D, a substância de D até E mantém sua temperatura constante e ela estava no estado líquido e vai para o estado de vapor. Desculpa. Saindo do estado líquido e indo para o estado sólido, a gente tem nesse intervalo um calor latente, neste caso o calor latente de vaporização. Então, a alternativa nos pede que a gente diga qual intervalo que a gente conseguiria calcular o calor latente de vaporização dessa substância, no qual essa curva de aquecimento mostra sua variação de temperatura e a quantidade de calor que ela está ganhando. Então, esse intervalo entre D e E seria o intervalo em que a gente conseguiria calcular o calor latente de vaporização. Então, a gente teria a alternativa letra C.
Observem essa curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento, ela tem pontos de fusão e ebulição conhecidos, que seria o ponto de fusão, aqui é 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Então, essa curva de aquecimento é a curva de aquecimento da água, ou seja, entre menos 10 e 0 graus Celsius, a água se mantém sólida, no seu estado sólido. Chegando em 0 graus Celsius, ela, temperatura constante, calor latente de fusão, a água muda e vai para o seu estado líquido. De 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, a temperatura varia, mas a água no estado líquido. De D para E, a partir de 100 graus Celsius, a água ela entra em ebulição. Ou seja, aqui a gente teria uma curva de aquecimento de uma substância bem conhecida, tá? Então é isso. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tirem dúvida comigo, tá?